A gente vai começar o treinamento para responsáveis SAI para submissão de mala. Eu sou Silmara Ferrarese, sou diretora de Relações Institucionais da Abrapa, responsável pelo sistema Abrapa de identificação, junto com o time de TI. Vai estar comigo hoje o Luan, que vai fazer a navegação com a gente em sistema, para poder dividir com vocês o passo a passo de como que a gente faz a operação de submissão de malas quando a gente está trabalhando com uma UBA que não fez adesão ao programa de qualidade do algodão brasileiro. Então, a submissão de malas é uma atividade que passa a ser obrigatória agora na safra 25/26 e ela pode ser feita pelo responsável SAI. Então, o objetivo é justamente que a gente divida informações de como é o procedimento, para que vocês possam verificar quais são as dificuldades, quais são os requisitos para fazer essa submissão, uma vez que a gente está agora no período que antecede o início do beneficiamento. A gente vai deixar os microfones fechados logo no início, por conta da entrada das pessoas, que às vezes acabam entrando e fazendo algum barulho. Eu vou fazer uma parte teórica inicial, só para retomar e deixar todo mundo ciente do passo a passo de operação do sistema Brapa de identificação, e logo depois a gente já entra no processo de navegação. Quando a gente for entrar no processo de navegação, a gente vai abrir os microfones. Eu vou pedir só para vocês tomarem o cuidado, se não for para fazer uma pergunta, deixar o microfone fechado, para ficar mais fácil da gente evoluir com a nossa dinâmica. Então, só para lembrar, a gente está falando de treinamento de responsáveis SAI para submissão de malas no sistema. E a gente está falando de unidades de beneficiamento que não vão fazer adesão ao programa de qualidade do algodão brasileiro na safra 25/26. Aqui, só para dividir com vocês questões operacionais e quem faz o que dentro do sistema Brapa de identificação. Eu vou sempre me referir à coluna onde nós temos as flechinhas. Então, a gente está tratando e treinando especificamente para unidades de beneficiamento que não querem e não vão fazer opção pelo programa de qualidade, que a gente chama também de programa de autocontrole. Eu vou retomar aqui o passo a passo. Então, a partir desse ano, quando a gente virou a safra da 24/25 para 25/26, a primeira coisa, o primeiro passo que todo responsável SAI fez ali dentro do sistema foi fazer a virada de safra no beneficiamento de algodão. E quem fez isso foi o próprio responsável SAI. Essa operação é pertinente a esse perfil. O segundo passo do responsável foi atualizar o cadastro da UBA para operar na safra. Ah, mas eu ainda não fiz isso. Não virei a safra, não atualizei meu cadastro, não tem problema. Isso pode ser feito pela unidade de beneficiamento em qualquer tempo. Quem faz isso também? O responsável SAI. Logo em seguida, como nessa safra nós mudamos algumas regras do sistema, precisa dar o aceite no termo de adesão e regulamento do SAI. Isso também acontece dentro do sistema. E quem são os dois perfis que fazem isso? O responsável SAI e os proprietários da UBA. Se a UBA tiver um proprietário, apenas um, mais de um proprietário, mais de uma pessoa dando o aceite. Quarto passo, atualizar o cadastro das prensas. Se eu tenho uma prensa só, atualizo um único cadastro, envio para a Brapa fazer a aprovação. Se eu tiver mais de uma prensa, eu faço isso para todos os equipamentos que eu tenho na UBA. Quem faz isso? Responsável SAI. Depois disso, eu estou habilitado para poder realizar o pedido de etiquetas e lacres de mala. Nessa safra, eu vou frisar que as UBAs que não utilizavam lacre, elas precisam fazer o pedido de lacre. Ah, mas eu já pedi etiqueta e eu não pedi lacre. Não tem problema. Você pode entrar no sistema em qualquer tempo, fazer pedido só de etiqueta, só de lacre, etiqueta e lacre, fica a critério da unidade de beneficiamento. Quem faz isso também é o responsável SAI. E a gente ainda tem declarar adesão ou não ao autocontrole. Então, eu vou na aba que tem ali dentro do sistema e eu declaro, aperto sim ou não para o autocontrole. Como no caso a gente está fazendo um treinamento para quem não está no autocontrole, eu já estou considerando que vocês fizeram uma opção que não querem participar do autocontrole do programa de qualidade do algodão brasileiro.
Estou frisando aqui que todas essas ações são ações que são realizadas antes de começar o beneficiamento. Logo em seguida, eu começo a me preparar então para o beneficiamento. Marquei aqui de maneira bem clara para vocês, até para ficar bem claro que o autocontrole ele é voluntário, que só quem escolhe estar no autocontrole precisa ter inspetor treinado, a UBA que não quer o autocontrole não precisa, e além disso, só quem está no autocontrole comprova as dimensões das facas das prensas. Então, por isso, para quem é UBA, que está fora do programa de autocontrole, que não quer participar, está marcado aqui para vocês? Não. Então, a gente vai acabar pulando do passo 6 para o passo 9. Eu sou uma UBA que estou fora do autocontrole. Se eu vou começar o beneficiamento, o que que eu posso fazer? Eu posso vincular minhas UBAs unidades produtivas para as quais eu vou beneficiar. E por que que isso é importante? Porque eu vou fazer a submissão de malas e na submissão eu tenho que informar qual o produtor e qual a unidade produtiva a qual aquela mala pertence. Feito isso, e eu coloquei aqui para vocês, essa ação ela pode ser realizada antes de eu começar a beneficiar, ou ela pode ser realizada a qualquer tempo, a partir do momento que eu já estou beneficiando também. O que que é importante para que eu possa realizar esse passo 9? A unidade de beneficiamento e o produtor têm que estar com o cadastro atualizado. E quem faz o cadastro do produtor e da unidade de beneficiamento? A associação estadual. Então, essa responsabilidade do cadastro da fazenda e do produtor é uma responsabilidade do produtor junto com a associação estadual. No caso, quando a UBA for se vincular, e a gente vai mostrar essa tela para vocês, o produtor e a fazenda já aparecem para vocês. Se ele não aparecer, é porque ele não teve o cadastro dele atualizado. E aí você precisa avisar o produtor: olha, eu vou começar a beneficiar seu algodão, não estou vendo a sua fazenda aparecendo aqui para mim, para eu poder selecionar, me vincular, eu preciso que você entre em contato com a associação estadual e atualize o seu cadastro. Passo 10 é a ação realizada durante o beneficiamento, que é o objetivo aqui do nosso treinamento, a submissão de mala. Quem faz isso? Responsável sai. Quantos responsáveis sai uma unidade de beneficiamento pode ter? Quantas ela quiser. Basta entrar em contato com a Embrapa, Luan está ali, é do nosso time de atendimento, e a unidade de beneficiamento cadastra quantos responsáveis sai forem necessários. Eu opero 3 turnos, eu preciso de mais pessoas. Não tem problema, é só entrar em contato com a gente para fazer o cadastro dos responsáveis SAI e facilitar a submissão. Eu estou entrando agora nos passos, que são os passos para quem escolheu estar no autocontrole. Então, eu estou deixando bem claro aqui para vocês, olha, se eu sou uma UBA que está fora do PQAB, eu não faço passo 11, 12 e 13. Eu não respondo o checklist do Ministério da Agricultura, da IN 24, eu não preciso acompanhar o status de certificação das minhas malas e eu não emito certificados porque eu optei não participar da certificação do programa de autocontrole, certo? Então, aqui seguindo, e aí, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar para mim no chat, e aí a gente faz os comentários e a abordagem no final. Para seguir para a navegação, que é o ponto mais importante, eu só queria relembrar que desde 2025 a Abrapa soltou um comunicado técnico a respeito do uso da etiqueta SAI. A gente só quer relembrar com vocês que a etiqueta está disponível em 2 materiais, BOPP e o vinil. Ambos os materiais são adesivos, justamente para que a etiqueta ela fique pregada ali no fardo e a gente não tenha o problema de soltar e qualquer outro tipo de problema em relação à contaminação, seja principalmente na fiação, e a gente tem a orientação ainda no comunicado a respeito do uso dos picotes. A partir desse ano, como todo mundo submete mala e a gente tem picotes ali que vão do A ao F, então vocês têm o primeiro picote ali, que é o A, geralmente indicado para que a gente use na mala de visual. Segundo picote, que é o B, indicado para vocês usarem
na mala de HVI. Mas a recomendação e a nossa maior preocupação foi destacar o picote para colocar dentro da amostra? Se esse picote estragou, se ele foi rompido, se o código de barras não vai dar leitura, substitui pelo picote seguinte. Todos os picotes que estão ali na etiqueta, eles são iguais. Eles reproduzem o código de barras principal da etiqueta. Ah, eu tenho picotes de AF, eu só usei o picote A e B porque eu coloquei dentro da amostra visual e dentro da amostra de HVI e os picotes ficaram intactos. O que que eu posso fazer com os demais picotes? Você pode colar os demais picotes no verso do fardo e assim você ajuda o cliente e ajuda também no manuseio desses fardos dentro da fiação. Você também pode usar os picotes excedentes para identificar ali na mala qual o seu fardo inicial e qual o fardo final. Vocês vão ver que existe uma forma de submeter mala através do uso do app, só fazendo a leitura dos códigos de barras. Então, os picotes excedentes, eles podem ajudar nisso. Para submeter a mala, a gente sempre vai precisar do número inicial e do número final dos fardos que estão na mala. E se sobrar mais algum e eu tenho insegurança e é possível que a minha etiqueta que fica do lado de fora caia, eu posso ainda pegar um dos picotes que sobra e colar por dentro. Se eu quiser fazer esse processo de colar por dentro na touca do fardo, tem que lembrar sempre, o picote tem que ser colado, ele não pode ir solto dentro do fardo. Uma das maiores reclamações que a gente tem de fiações internacionais é o picote solto dentro do fardo, porque ele tem um risco grande de contaminação na hora em que a fiação vai montar o processo para desmanche desses fardos, para a máquina poder passar o picote pode acabar entrando ali na máquina e isso causar contaminação no processo e no trabalho que a fiação desenvolve. E aqui, lembrando também sobre a questão do adesivo, a etiqueta é adesiva, é muito importante que ela seja colocada na roupa do fardo, seja muito pressionada, porque ela é um adesivo de alta pressão. Esse é o nome da etiqueta, esse é o nome técnico que a gente tem no mercado, e vocês estão vendo que a gente sugere, inclusive, que vocês usem um rolinho. Agora, no segundo semestre, a partir do mês de julho, a Abrapa e as gráficas vão fazer uma ação e, inclusive, enviar os rolinhos para que vocês possam fazer teste para uma aplicação mais efetiva, para que a gente tenha uma aplicação mais firme das etiquetas e sempre lembrando que os pontos mais importantes de serem pressionados são as extremidades. Uma vez que a extremidade da etiqueta abre e entra sujeira, pó, a probabilidade dessa etiqueta acabar descolando, ela é muito maior. Então a gente tem que ter muito mais cuidado com as extremidades. Aqui é sobre a questão da etiqueta ainda. Ela leva 24 horas para acomodar ali na roupa do fardo, principalmente se for uma malha muito aberta, ela vai levar um pouco mais de tempo. Então, ao utilizar a etiqueta, evitar de depois ficar puxando com a unha, como às vezes acontece, para ver se a etiqueta vai soltar. Ela precisa do tempo de 24 horas. Apliquei, passei o rolo e fixei bem, deixa a etiqueta descansar. E além disso, a gente tem um lugar adequado para colocar a etiqueta. A gente recomenda entre a primeira fita e a segunda fita, e a gente recomenda que ela fique apenas a parte que é a parte maior de fato da etiqueta. Retirem todos os picotes, porque o picote tem serrilha e a possibilidade de entrar sujeira e a serrilha abrir, se vocês deixarem os picotes aqui na parte frontal do fardo, a probabilidade da etiqueta acabar se descolando, ela acaba sendo maior. E por que entre a primeira e a segunda fita? Justamente para a etiqueta não ficar no vão, e naquele vão da amarração da fita ou do arame, a gente afunda, a roupinha ela acaba afundando, ela não tem sustentação, e a probabilidade da etiqueta acabar soltando ao longo dos meses. Ultimamente a gente tem visto fardos nos pátios por 6 meses, 7 meses, um período muito maior do que era comum, e essa aplicação ela também acaba ajudando ali na melhor prática para que a etiqueta tenha uma durabilidade maior de identificação do fardo. Logo em seguida, eu vou entrar no lacre. Para algumas unidades de beneficiamento, o lacre de segurança, ele é novo para essa safra, tem unidades que já usam desde 2022, 23.
Ele tem a mesma formação do código de barras da etiqueta, e eu estou destacando aqui, ele é sequencial com 6 dígitos. Nesse caso aqui, um exemplo, esse é o primeiro lacre emitido pela unidade de beneficiamento. A emissão do lacre é também por prensa, da mesma maneira que a gente pede etiquetas por prensa. E uma das coisas que é muito importante, esses tracinhos que vocês estão vendo, eles são cortes. Esse é um lacre de segurança. E por que que ele tem esse corte? Justamente porque ele é para vedar a mala e caso alguém retire ou caso alguém abra a mala e tire alguma amostra ou danifique a mala, o objetivo do lacre é justamente mostrar isso. É por isso que ele não é completamente fechado como a etiqueta sai. Ele é um lacre de segurança, é um lacre para mostrar que a mala foi vedada. E aí precisa de um certo cuidado no manuseio com esses picotes, até porque o adesivo do lacre ele é muito forte e acaba ali, quando a gente pega, tem que tomar um certo cuidado para colar o lacre na mala. Aqui um outro ponto que é bastante importante, esse lacre ele é retangular e a gente deve colar o lacre na mala sobre a dobra do papel da mala. Então, eu tenho que ter o máximo que eu puder de contato desse lacre com a dobra da mala. Aqui, só para avisar para vocês qual é a maneira correta de fazer a aplicação do lacre. E aí, eu trouxe algumas fotos. Então, a gente não coloca o lacre na vertical, a gente ocupa o espaço máximo que a gente tiver ali da dobra da mala para poder fixar o lacre na mala. Bom, agora eu estou chegando na submissão de malas, que é a operação, nosso objetivo de hoje, e eu vou destacar que nós temos 4 formas de submeter mala no sistema Brava de identificação a partir dessa safra. A primeira forma é operando pelo SAI na versão web, que eu e o Luan vamos mostrar daqui a pouquinho. É a forma mais usada, é a forma que a maioria das unidades de beneficiamento já usam desde 2023. Segunda forma de submeter mala é através do aplicativo. Ele também existe desde 2023 e a gente também vai mostrar um exemplo de navegação aqui para vocês. A terceira maneira é importando o arquivo TXT no SAI, malas em lote, e exige uma adequação no sistema da UBA, porque a gente tem um modelo de TXT, eu e o Luan vamos mostrar, vocês podem extrair esse modelo de TXT dentro do SAI, e se a movimentação da UBA é muito grande e a UBA tem um time de TI e quer fazer um ajuste no seu sistema para já extrair o TXT exatamente como é possível submeter no SAI, é uma possibilidade. Desde 2023, essa operação não é uma operação grande. A maioria das unidades de beneficiamento utilizam o exemplo número 1 que eu estou dando. E por último, muitas unidades de beneficiamento já operavam por API com os laboratórios de HVI. Elas já submetiam as suas malas para o laboratório, inclusive com a mala do visual. Na safra 25-26, a gente também criou essa possibilidade. Ao invés da UBA operar por API com o laboratório, ela opera por API com o sistema Brava de identificação. Submete ali os dados via sistema por API com o SAI, e aí toda a operação ela segue dentro do SAI e já envolve o laboratório de HVI. Nesse caso, exige a integração do sistema da UBA com o SAI, existe uma documentação técnica e a Abrapa vem dando treinamentos e tirando dúvidas das equipes técnicas das UBAs que estão acostumadas a operar por API desde o mês de abril. Então, eu vou deixar em seguida. Aqui eu já trouxe para vocês o QR Code e o link para acessar o aplicativo, para quem já quiser baixar o aplicativo. De qualquer maneira, também já vou pedir que quem quiser receber a apresentação, coloca para a gente o e-mail no chat. A gente não pediu para vocês inscrição por e-mail para facilitar a entrada, mas aqueles que quiserem receber a apresentação que eu estou compartilhando, vai ter o link do aplicativo para baixar, já deixem o e-mail e a gente manda para vocês. Aqui, só para reforçar, estão os nossos canais de atendimento, é o time aí que é liderado pelo Luan e que está à disposição. Luan, eu fiquei com dúvida na submissão web.
Os meninos ajudam. Ah, eu tô com dúvida, não consegui baixar o aplicativo. Os meninos socorrem. Ah, eu queria uma orientação por conta do TXT. Eu estou pensando em fazer uma adaptação no meu RP. Os meninos da TI ajudam. E por último, eu decidi que eu vou operar por API. Preciso conversar com a equipe técnica da Abrapa, preciso da documentação e preciso de orientação sobre como que a gente vai fazer isso. Nosso time está à disposição também. Eu vou interromper o compartilhamento e agora o Luan vai assumir, vai compartilhar a tela do SAI conosco e a gente vai começar a ver a modalidade 1. A primeira modalidade, que é a submissão de malas via web. Então, pensem, são vocês no computador. Vamos supor que vocês trabalharam um turno inteiro, um dia inteiro, 3 dias, uma semana inteira. Ah, Silmara, minha operação, eu acumulo malas de uma semana inteira. Eu acumulo malas de um dia inteiro, eu acumulo malas de 3 dias, eu não acumulo malas, eu fecho malas por período de trabalho. Não tem problema nenhum, cada um tem a sua forma de operar e vocês vão ver que o processo de submissão de malas, seja por aplicativo, seja no web, ele não é complexo, basta que a gente tenha a dinâmica e as informações à mão para ficar mais fácil para fazer a submissão. O Luan acaba de entrar no SAI como se fosse um responsável SAI. Então, aqui, como se fosse o perfil de vocês. Aqui nós estamos falando de uma UBA que já fez, já atualizou seu cadastro, já fez pedido de etiqueta, já fez pedido de lacre, já atualizou o cadastro da prensa, já está com essa vida, com toda essa parte burocrática toda arrumadinha. O que ele está fazendo agora é entrar, porque ele vai começar a submissão de malas, ele vai começar o beneficiamento. Luan, você já fez a opção PQAB ou não com esse perfil? Mara, Só para então, mostrar, eu deixei aqui 4 UBAs pra gente, certo? inclusive uma pendente. Ah, então tá bom. Você quer mostrar essa só para mostrar para eles a aba do PQAB? Isso, pode ser. Então vamos lá. Então vocês estão entrando com o perfil responsável SAI e vamos supor que vocês ainda não fizeram opção. Eu quero ou não quero estar no PQAB. No nosso caso, a gente está fazendo o treinamento de quem não quer estar no PQAB. Então, ali, ó, inclusive aparece para o Luan pendência. Você possui UBAs com pendência de decisão sobre a participação no autocontrole PQAB. Ele vai para o autocontrole e ali é uma tela em que ele diz sim ou não. No caso, o Luan é um responsável SAI que ele não quer o PQAB. Então, ele vai clicar em não. Ele confirma, prontinho. E aí o sistema avisa sobre o uso de lacres. Feito isso, o próximo passo. Se eu quero submeter malas, eu tenho que me vincular às unidades produtivas para as quais eu vou beneficiar. A tela de vinculação, ela é essa daqui, gente, ó, vincular UBA à unidade produtiva. O que que o Luan vai fazer? Ele vai lá, vai selecionar a UBA. E por que que o Luan está selecionando? Porque ele é um responsável SAI de várias UBAs. Tem gente que é responsável SAI de uma UBA só, mas tem gente que é responsável por várias. Então, o Luan vai selecionar, depois ele vai selecionar qual a fazenda que ele quer vincular. Primeira coisa que ele escolhe é o estado dessa fazenda. No caso, ele vai pegar uma fazenda de Goiás. Quando ele escolhe, ele sabe o nome da fazenda. Ele começa a digitar. Quando ele começa a digitar, olha só, o próprio combo já traz para ele as fazendas que estão habilitadas, fazendas que ele pode escolher para beneficiar. No caso, ele vai escolher qual fazenda, Luan? Fazenda teste. Por que que essa fazenda já apareceu para o Luan, gente? Porque esse produtor já tinha atualizado o cadastro dele e o cadastro da fazenda com a associação estadual. Ah, mas se o Luan fosse procurar uma fazenda chamada Clips, vai lá, Luan, tenta digitar Clips para gente. Não existe essa fazenda habilitada com esse produtor ali no sistema. O que que o Luan teria que fazer?
entrar em contato com o produtor e dizer: olha, atualiza o seu cadastro com a estadual. Enquanto você não fizer isso, a fazenda não aparece para mim e eu não consigo fazer a submissão das suas malas. E por que que isso é importante, gente, dentro do sistema? É esse cadastro único que vai garantir a rastreabilidade das etiquetas SAI. Na safra 24-25, nós tivemos praticamente 2 milhões de etiquetas sem rastreabilidade, porque a gente não teve a compatibilização de cadastros. Então, isso aqui não é só para dar mais trabalho para vocês, é para garantir a rastreabilidade das etiquetas quando vocês entregam o algodão para o cliente final. Bom, de qualquer maneira, o Luan já escolheu o que que ele vai fazer agora? Ele vai incluir a unidade de beneficiamento. Ah, Silmara, mas eu beneficio para fazendas de vários estados. Não tem problema. A UBA pode vincular fazendas de vários estados. Ah, eu beneficio para muitas fazendas, eu beneficio para 30 fazendas. Não tem problema. Você pode vincular quantas fazendas você quiser. Ah, mas um produtor chegou aqui e disse que ia trabalhar comigo, eu vinculei e depois ele desistiu de beneficiar o algodão comigo. Não tem problema nenhum. Vai lá na lixeirinha e você exclui a fazenda que você tinha vinculado. Wellington, como a gente não tem muita gente no chat, você faz o favor para mim de abrir os microfones, porque se alguém tiver dúvida, a pessoa já vai levantando a mão e a gente vai já tirando as dúvidas das pessoas. Você faz esse favor para mim? Enquanto isso, a gente vai continuando. Passa assim, Podemos sim. seguir. Obrigada, viu? Então, a gente já pode seguir. O Luan já vinculou a UBA às unidades produtivas. Ah, Silmara, mas eu esqueci de fazer isso aqui antes. Eu vou começar a subir uma mala e aí eu vou abrir. Tem tempo para isso? Não, gente. Vinculou, já está valendo. Vinculou a fazenda, você já vai conseguir seguir para submeter a mala, ok? Então, vamos lá. Próximo passo, lá em cima, mala amostras. E aí eu vou para uma nova mala individual, onde o Luan está sinalizando ali. Lembrando, eu estou mostrando para vocês a primeira modalidade, que é a submissão via web, certo? Feito isso, o Luan já passou para a tela seguinte. Primeira coisa que ele vai informar, o número do lacre. Gente, aqui a gente está na web, está no computador, então Luan vai digitar. Pelo aplicativo, dá para fazer a leitura do lacre. Se o computador tiver um leitor de código de barras acoplado, também dá para fazer a leitura. Uma vez que ele lança o lacre, já aparece a UBA, depois vem o campo. Se aplica romaneio, esse campo, gente, ele não é obrigatório. Se a UBA tem um romaneio interno, ela clica e lança o romaneio dela. Se ela não tem, ela deixa esse campo em branco. A gente fez aqui por pedido de algumas UBAs que têm romaneio próprio. Depois disso, a UBA tem que dizer para a gente para qual laboratório essa mala vai. E ali aparecem todos os laboratórios que estão no programa SBR-HVI, todos os laboratórios que operam em parceria com a Abrapa. Pode seguir, Luan. Esse status que está na frente do nome do laboratório, ele tem a ver com a habilitação do laboratório no Ministério da Agricultura. Então, o Luan está escolhendo um laboratório, Minas Cotton, habilitado no programa. O Luan vai querer submeter a mala visual também. Ah, Silmara, isso é obrigatório? Não, gente, não é obrigatório. Essa modalidade da mala visual foi criada justamente porque algumas unidades de beneficiamento já faziam isso no portal dos laboratórios. Então, a gente trouxe para o SAI para que fique tudo unificado numa única plataforma e facilite a vida da UBA, como ela já tinha a vida facilitada com o laboratório de HVI. Ah, mas eu não mando minha mala visual. Não tem problema nenhum, gente. É só não clicar na caixinha da mala visual. Eu e o Luan vamos manter a mala visual só para mostrar para vocês qual é a única diferença de preenchimento quando eu digo que vou mandar a mala visual. Eu vou dar o continuar, pode seguir. E aí agora eu vou informar quais são as etiquetas que estão dentro da mala. Então, que amostras que eu estou entregando ali. Primeira coisa, eu vou dizer de quem são essas amostras.
Então, o Luan tinha vinculado a fazenda teste, ele escolhe a fazenda. Quando ele escolhe a fazenda, já aparece o nome do produtor, que já puxou do cadastro. Vejam que a variedade já aparece para vocês a primeira opção como não declarado, mas a nossa recomendação é que vocês indiquem a variedade. Se vocês começarem a digitar, a mesma coisa. O combo já traz todas as variedades cadastradas no Ministério da Agricultura. Mesmo processo que vocês faziam para o laboratório. Luan vai lá, escolhe uma variedade e aqui, ó, esse peso médio do fardo é porque o Luan declarou que vai submeter mala visual. Ah, Silmara, mas esse 220 que apareceu ali já preenchido, é porque lá na prensa do Luan, quando ele fez o cadastro, ele disse que o fardo tinha peso médio de 220 quilos, mas agora não mais. Ele tá com os fardos de 225 ou 210. Ele vai lá e ele pode alterar. Esse campo é um campo digitável. E aí ele vai informar a identificação das amostras. A maioria de vocês trabalha com etiquetas sequenciais, a gente sabe que é a operação padrão e que só não fazem quando tem algum problema. Desapareceu uma etiqueta, faltou, pulou alguma etiqueta, mas o natural são as etiquetas sequenciais. Então a gente vai dar o exemplo com etiquetas sequenciais. Ele lembra vocês do último dígito, são 20 dígitos, o código de barras. E aí lembram que eu falei? Olha, ou anota na mala, ou cola na mala um picote da primeira etiqueta e da última. Isso vai facilitar na hora de lançar o sistema. Luan vai fazer uma mala de 50 etiquetas, que geralmente é a padrão. Ele digita a etiqueta inicial, ele também poderia ler, e a etiqueta é final. O sistema já vai dar, porque o sistema já reconhece. Tá aqui, etiqueta inicial. Como ele disse que eram 50, o sistema já indica para ele, o sistema já sabe qual a etiqueta sequencial para completar 50. Feito isso, ele vai incluir as etiquetas na mala. Já aparece o resumo para ele, todo o sequencial tá ali, nome da fazenda, nome do produtor, ele confere e ele vai dar o continuar. Tá tudo certo as informações? Agora ele vai passar para a parte que tem a ver com o processo do tamanho das amostras e IN24. Ele declarou que tem 50 etiquetas na mala, ele vai informar qual a tara do papel da mala. E notem que nessa tela, gente, todos os pesos estão em gramas. E a gente fez isso para facilitar a vida do responsável SAI. Por quê? Vocês vão tirar a tara do papel de vocês logo no início da safra. Vocês usam o mesmo tanto de papel para todas as malas. No caso do Luan, a tara dele é de 600 gramas. Se a mala dele tem 50 etiquetas e a IN24 diz que uma amostra tem que ter no mínimo 150 gramas, o Luan tem que ter no mínimo aí 7.500 gramas, considerando o peso das amostras. Mas ele ainda tem a tara do papel. Se ele não tiver amostras um pouquinho maiores, olha só, o peso médio da amostra dele, porque o sistema já calcula e demonstra. Agora sim, o Luan tem 600 gramas de tara de papel e ele tem 8.100, porque cada amostra dele está com minimamente 150 gramas. Feito isso, o sistema mostra para ele: olha, o peso médio está ok, 150. E o Luan vai lá e dá o enviar. Já vou abrir que eu estou vendo que tem perguntas aqui no chat. Feito isso, a gente segue e olha só, já aparece o resumo do envio de mala e para quem fez a submissão do visual, a gente tem o resumo do HVI, vou pedir para o Luan abrir, vocês vão ver que é um PDF, tá ali, tá ali o PDF com todo o resumo da mala, todos os dados que vocês submeteram. E para quem também submeteu o visual, agora eu vou esperar. É o mesmo processo que vocês faziam no laboratório.
Quando você submetia uma mala de visual no laboratório, ele gerava um protocolo para você colar na mala. É a mesma coisa que a gente tem aqui. Então, pega esse protocolo, cola na mala de visual e está pronto. A submissão de mala de vocês, na primeira modalidade, que é usando o computador, ela está finalizada. Deixa eu ver as perguntas, que eu vi que tem algumas perguntas aqui, para a gente passar para a segunda modalidade, que é via aplicativo. A Bárbara está perguntando se a classificação visual for em um laboratório diferente do HVI, se eu devo selecionar a opção de mala visual. Bárbara, nesse caso aqui, era a mesma operação que você tinha anteriormente com os laboratórios. Se a sua mala visual vai para outro laboratório diferente do laboratório de HVI, você não submete a mala do visual aqui. Aí você submete só a mala do HVI e a sua mala de visual você vai ter que fazer com o laboratório de visual, porque você trabalha com laboratórios diferentes, um só para o HVI e outro para o visual. No caso do SAI, a submissão é única quando o laboratório vai fazer tanto o HVI quanto o seu visual. Deixa eu ver aqui da Nilza. Nos anos anteriores, quem fazia a submissão de mala era o inspetor. Sim, continua sendo o inspetor para quem fez a adesão no autocontrole. Esse treinamento que a gente está fazendo hoje é só para quem não vai aderir ao autocontrole. A gente está treinando hoje responsáveis SAI. Quem vai estar no autocontrole, quem já tem inspetor treinado, a vida segue como sempre foi. Aí é o inspetor quem vai submeter as malas, e aí a unidade de beneficiamento vai estar no PQAB e vai poder receber certificado de qualidade. Aqui o treinamento de hoje é para a UBA que não está no PQAB, não tem inspetor, que aí é o responsável sai quem faz a submissão de mala, tá, Nilza? Se você está no PQAB e tem inspetor, é ele que continua fazendo a sua submissão de mala. Deixa eu ver a Gisele. Não será gerado protocolo para ser colado na mala de HVI, somente na visual? Por que que na mala de HVI a gente não gera protocolo? Porque o lacre já está na mala de HVI, Gisele. Quando você colou o lacre, ele já tem o QR Code e o código de barras. Quando chegar no laboratório, o laboratório vai ler esse lacre e ele já recebe todos os dados que você submeteu no sistema. Você só precisa realmente imprimir o protocolo do visual, porque a mala do visual, o protocolo é aquele protocolo que vocês já estavam acostumados. A do HVI é o lacre que vocês pedem via sistema, o lacre que vocês lançaram para submissão de mala. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu consegui responder as dúvidas? Tem alguém que queira perguntar mais alguma coisa dessa fase? Podemos seguir? Então, a gente terminou a modalidade 1, que é a modalidade pelo computador, a modalidade mais simples. A gente vai mostrar para vocês agora a operação pelo app, pelo aplicativo que a Abrapa criou para a submissão de malas. Luan, eu sei que tem delay, fica tranquilo, tá? No aplicativo, gente, tem um delay de alguns segundinhos, então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas vai dar certo, a gente Silmara, vai mostrar para vocês. Diga lá, Silmara, eu vou só conectar aqui no Zoom também pelo celular. Só um tá momento. bem? A gente te aguarda, sem problema. Enquanto isso, se tiver mais alguém que queira fazer pergunta, é o momento. Para quem entrou agora, se quiser receber a apresentação e depois a gravação do nosso treinamento, por favor, deixa o e-mail no chat para a gente. Além desse treinamento, a gente faz outro hoje às 18 e tem um calendário de 9 treinamentos que vão até a segunda semana de maio, todos eles online e vai ser o mesmo conteúdo. Mas às vezes você entrou agora, quer que alguém do time veja também, além de disponibilizar a gravação, a gente vai fazer mais 8 treinamentos. Hoje, um no final do dia e depois um calendário que está nas redes sociais da Abrapa e na comunidade, tanto de inspetores no WhatsApp quanto responsáveis SAI. Se tiver alguém também que não está nas comunidades de inspetor ou responsável SAI, escreve para a gente no chat que a gente também manda para vocês o link para a entrada na comunidade. Vou só esperar o Luan fazer a conexão do aplicativo para a gente visualizar.
Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ah, tá ótimo. Pode deixar, Ferraz. A gente vai mandar a gravação e a apresentação para todos que deixarem o e-mail aqui. Tem um produtor que beneficia em duas uvas diferentes. Nesse processo muda alguma coisa? Não tem problema nenhum. Ele vai mandar o algodão para as duas unidades de beneficiamento. Cada unidade de beneficiamento vai se vincular às fazendas dele e as unidades de beneficiamento vão submeter as malas dele sem problema. A fazenda não precisa estar vinculada só a uma unidade, gente. Ela pode estar vinculada a várias unidades de beneficiamento. Não vai dar problema também, não. Da mesma maneira que a gente pode ter uma mesma unidade para várias fazendas, a gente pode ter a mesma fazenda vinculada em várias unidades de beneficiamento. Olha, o Luan já está dividindo a tela dele com a gente. Tá ali, sai submissão de malas. Na apresentação que eu iniciei, tinha o QR Code, tem o link, eu vou mandar para vocês poderem baixar o aplicativo. Tem unidades de beneficiamento que gostam do aplicativo, porque ele funciona offline. Então, você se conecta, você loga, você se identifica no aplicativo. Feito isso, você pode ir para a unidade de beneficiamento. Se não tiver Wi-Fi, não tem problema. Ele vai fazer a leitura, ele vai registrar as malas e quando você volta para o Wi-Fi, ele faz a conexão das malas. Então, ele tem este benefício. Para quem gosta de operar, fazer a submissão de malas ali na UBA, no momento em que quiser, a partir do momento que fechou as malas ou juntou todas as malas e acha que pelo celular acaba sendo mais fácil. Tem gente que já prefere a web. A maioria das UBAs prefere a web porque a tela é maior e você acaba tendo uma visibilidade melhor. Luan está entrando, mostrando para a gente, olha só, ele diz, olá, responsável SAI, ele identifica que você é um responsável SAI, você não é um inspetor de UBA, e aqui é como se já tivesse uma mala submetida. Então, na próxima telinha ali, ó, é como se uma mala já tivesse sido submetida, mas o que o Luan vai mostrar para a gente é como que a gente submete malas pelo aplicativo. Pode seguir, Luan. Ele vai lá no botãozinho mais, mesmo processo, gente. Ali ele ou faz a leitura do QR Code ou ele faz a leitura do código de barras. E vocês veem que tá aqui, ó, mala nova offline. É como se o Luan estivesse operando sem Wi-Fi. Ele se identificou no Wi-Fi e em seguida ele foi para o lugar que não tem. Ele fez a leitura do lacre. Depois disso, o sistema já faz a identificação. O sistema já sabe qual é a UBA, da mesma maneira que foi lá na web, gente. Pergunta se tem romaneio ou não. O Luan agora vai dizer que tem. Então, ele vai colocar lá, vai clicar que tem romaneio e ele vai digitar o número que ele quiser. É um número interno da UBA, de controle dele. Feito isso, próximo passo, igualzinho à web, seleciona o laboratório. Ele vai lá e escolhe um laboratório para submissão da mala. Próximo passo, ele vai dizer se ele quer mala visual ou não. Agora a gente vai fazer sem o visual, tá? A gente fez o visual web, vamos fazer sem a visual. Ele vai dar o continuar. Quando ele der o continuar, próximo passo, igualzinho o passo a passo da web. Ele vai selecionar qual é a fazenda para quem ele está beneficiando. Aparece para ele as fazendas, como o Luan só tinha uma, ele vai escolher a fazenda que ele tinha. Já identifica quem é o produtor, mesma coisa, seleciona a variedade. Eu sou obrigado, Silmar, a declarar? Não, declara se quiser, não é obrigado. Ó, aparece o combo do mesmo jeito do web e o Luan escolhe a variedade. Feito isso, ele vai escolher tipo de etiqueta. É sequencial ou é aleatória? Se ele quiser escolher aleatória e quiser fazer a leitura de tag por tag, tanto faz, porque pelo aplicativo ele pode fazer isso. Se for sequencial, se todas as etiquetas que estão ali são sequenciais, o mais fácil é fazer como a gente fez pela web.
clica no sequencial, mesmo alerta da web, preenche os 20 dígitos, etiqueta inicial, ele vai informar. Lembra que eu comentei com vocês? Cola um dos picotes da primeira etiqueta e um dos picotes da última etiqueta na mala. Se você for operar pelo aplicativo, depois é fácil. Você só faz a leitura da etiqueta inicial. Então, o Luan vai fazer a leitura da etiqueta inicial, tá ali. Ele informa a quantidade de etiquetas, da mesma maneira que é feito no computador, dá o incluir, e aí já aparece para a gente a composição da mala, com 50 etiquetas. Ele vai dar o continuar. É o mesmo passo a passo, gente. Quando ele dá o continuar, vai para a parte do peso. E aí ele vai peso da mala em gramas, a tara do papel, que o Luan já decorou, são 600 gramas, e o peso médio das amostras, o sistema já entrega para ele. Feito isso, ele vai finalizar. Pede se ele confirma o envio da mala, ele revisou, diz que sim. Olha só, gente, a mala já apareceu lá e ela aparece como não sincronizada. Por quê? Porque o Luan está offline. A hora que ele voltar para o Wi-Fi e conectar, a mala vai subir e aí vai mudar o status da mala para aguardando análise. É assim que funciona no app. O mesmo procedimento que a gente tem para a web, mas aqui pelo celular. Tranquilo? Samara, Oi, Luan. a Quer complementar gente, alguma coisa? a gente pode lembrar também que a gente pode sincronizar na parte de cima. Exatamente. Você clica ali para todo mundo ver, Luan, onde faz? Olha, a impressão do protocolo, se você quiser imprimir, ele avisa que tem que ser web. Aí o Luan vai dar o OK, mas ali a gente tem para poder sincronizar. Então, quando eu vou para o Wi-Fi, eu peço a sincronização. Tá lá, gente, ó. Mala enviada com sucesso. Vocês vão ver que vai mudar o status. Só esperar um pouquinho, que pelo aplicativo para a gente compartilhar ele fica mais lentinho. Ó, aguardando análise, sincronizou, ela já muda de status. A Bárbara está perguntando se ela tem como excluir caso tenha colocado alguma informação errada. Tem sim, Bárbara. Você pode fazer a exclusão da mala web e você pode fazer essa exclusão até o laboratório receber a tua mala e fazer a leitura. E ó, Luan também está mostrando aqui. Eu fiz a submissão da mala, mas eu vi que tem alguma coisa errada. Errei sequência de etiqueta, tá lá o botãozinho para vocês. Excluir a mala. E aí você vai no botão vermelho, clica em excluir, ele pergunta se você realmente quer, e ah lá, exclusão não sincronizada. Mas aí a hora que o Luan fizer de novo a sincronização, a mala vai ser excluída, ela vai desaparecer. Só esperar o tempinho para atualizar o status para vocês verem. Tem uma pessoa dizendo que perdeu o horário, chegou agora. Não tem problema. Coloca seu e-mail para a gente no chat. A gente vai mandar todo o material, mas tem novos treinamentos iguaizinhos a esse hoje, às 18 horas, e mais 6 treinamentos que vão acontecer ao longo dessa semana e da próxima. Só olhar o calendário nas redes sociais da Brapa, no nosso portal, na comunidade de inspetores e na comunidade de responsáveis SAI. A gente divulgou o calendário completo. A gente vai fazer 9 treinamentos iguais a esse que a gente está fazendo agora. Então, são 9 treinamentos iguaizinhos, o mesmo conteúdo, para ninguém ficar para trás. Certinho? Gente, mais alguma pergunta aqui sobre o aplicativo?
Eu queria mostrar para vocês, eu vou pedir para o Luan voltar agora para o web, só para a gente mostrar para vocês a terceira modalidade, que é a modalidade caso alguém queira operar pelo TXT. Ah, eu quero submeter mala em lote, várias malas ao mesmo tempo, e eu estou disposto a adaptar a partir do meu sistema de TI da UBA para tirar o TXT para eu submeter aqui no SAI. Tá lá, ó. Eu vou em mala amostras do mesmo jeitinho. O Luan vai clicar lá. Ao invés de ir na mala individual, que foi a primeira modalidade que a gente fez, você vai nova mala em lote. Você clica nela e aí tem aqui, ó, para vocês, como que você baixa a numeração das variedades para você poder adequar no seu RP da unidade de beneficiamento. Tem aqui para baixar a listagem dos laboratórios e a gente também tem o modelo do TXT, como que ele tem que ser. Luan vai clicar ali no baixar o modelo. Gente, isso aqui, para dar certo, para conseguir operar com TXT e malha em lote, vocês vão precisar de alguém da TI, da UBA, alguém da TI que opera o sistema de vocês na UBA, para olhar o modelo do TXT e poder fazer a adaptação para vocês extraírem exatamente nesse modelo. Então, é o modelo que pede o código da UBA, o código do produtor, o tipo, o código da unidade produtiva, o código SAI. Se alguém de vocês tiver essa intenção, eu acho que seria interessante, eu quero operar por TXT, eu vou pedir para o pessoal da UBA estudar se dá para extrair o TXT exatamente nesse modelo que a Abrapa precisa para submeter no SAI e facilitar a minha vida, tem aqui a opção para vocês, mas é uma conversa para quem entende de TI. Aí vocês vão precisar da pessoa que opera o sistema de TI da UBA para poder tirar as dúvidas aqui com o nosso pessoal para poder ajudar vocês. Última possibilidade, a quarta possibilidade. A operação da minha UBA realmente é muito grande. Eu sempre operei por API com o laboratório, meu sistema integrado no sistema do laboratório, e eu quero fazer o mesmo com o SAI. Eu vou fazer a integração sistema SAI. Mais uma vez, tem que envolver o time de TI de vocês, e aí o responsável SAI, aqui mesmo dentro do SAI, ele vai informar para a gente que ele quer operar por API. Luan vai mostrar para a gente como é que isso acontece. Tá ali, gente, ó. Luan, só um pouquinho. A gente está dentro de malas, estão vendo? Então, eu continuo no menu submissão de malas. Luan foi ali embaixo, rolou um pouquinho a barra e aparece esse botão. Você consegue subir, Luan? Tá bem cortadinho aqui para mim. Ah, pronto. Aparece o botão Submissão de malas documento API. Esse é o documento que vai orientar o time de TI de vocês como estabelecer a conexão do sistema da UBA com o sistema SAI. Ele clica ali, o responsável SAI, e aí, olha só, tem o termo de uso da API, baixar o PDF, e aqui, Luan vai mostrar para vocês. Então, tem todas as explicações de como é o processo, todas as regras. E aí o Luan ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o cadastro da pessoa da TI, da UBA, que vai trabalhar nessa operação. Então, no caso do Luan, vai ser o Carlos Teste, a pessoa. Ele vai criar uma senha para essa pessoa e vai confirmar essa senha. Vai concordar com os termos de uso e vai criar esse usuário. Esse usuário, gente, é um usuário da pessoa do time de TI. É só se eu quiser operar por API. Eu crio o usuário e aí, depois disso, olha, eu consigo baixar o termo e baixar o documento. Que documento é esse? Esse é o documento técnico, gente. Então, tem toda uma regra técnica de como integra o sistema da UBA com o nosso sistema. Vocês vão ver que parece sopa de letrinhas. Isso é para quem é especialista em TI. Ah, Silmar, eu sou obrigado a fazer isso? De jeito nenhum, gente. Nós temos UBAs que operam submissão de mala desde 2023, UBA com operação de 530 mil fardos, uma única UBA, 4 prensas,
e que toda a operação da unidade de beneficiamento é feita via web, uma opção deles, e funciona muito bem o fluxo. A gente tem unidades de beneficiamento que tem uma operação muito grande também, 400 mil fardos, 500 mil fardos, 700 mil fardos na safra, e que operam por aplicativo. Tem UPA que opera subindo o TXT? Tem, mas uma quantidade muito pequena, porque você tem que fazer a adaptação a partir do sistema da UBA. E tem UPA que opera por API? Tem, mas aqui é mais complexo. Você vai ter que movimentar o seu time de TI e integrar o sistema da UBA com o nosso, e para isso tem regras. As regras estão nesse documento aqui, certinho? Bom, em linhas gerais, era isso que a gente tinha para dividir com vocês, mostrar para vocês. É... Luan, Pessoal, bom dia. diga lá. Oi, Rodrigo. Silmara, tudo bem? Tudo jóia? Sobre esse item 4, Da API, numa reunião dessas que teve no mês passado, a reunião técnica, né? o pessoal do nosso RP participou também e eles pediram um momento para tirar umas dúvidas um pouco mais avançadas. E aí eu acho que Certo. nessa reunião foi orientado a fazer um contato via e-mail. O e-mail que foi passado é michele.maia. Só que o Isto. e-mail foi enviado no dia 17 e aparentemente ainda não teve retorno. Será que a gente está tentando falar com a pessoa certa? Estão tentando falar com a pessoa certa. Eu posso pedir para vocês reencaminharem o e-mail comigo em cópia? Eu já falo com a Tá? Michelle hoje mesmo. Uhum, Pode ter tá certo. acontecido de ter ido para o spam, Rodrigo. E outra Uhum. coisa, tudo que vocês tiverem dificuldade, que a gente não responder rapidamente, usa, por favor, esse WhatsApp, que é o WhatsApp que funciona das 9 da manhã às 18 e é o atendimento, é a nossa equipe de atendimento. Mandei Tá um bom. e-mail, não foi respondido, chama no WhatsApp. Chama os Tá. meninos ali, porque a gente corre atrás de quem tem que responder para vocês, tá? Para não deixar ninguém Beleza. ali no limbo, beleza? Silmara, se ele Meu puder também, e-mail, se ele só um puder pouquinho. adicionar também o O seu, nosso de né, Luan? atendimento, eu vou Ah, até sim. Ah, colocar o aqui do também. atendimento. Eu Tá. vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar de novo, Luan, e vou compartilhar a apresentação novamente e tá inclusive aqui na tela dos nossos canais de atendimento. Aparece para Oi, vocês, Silmara, gente? tudo Ah, sim. bem? Oi, tudo jóia. Ah, a Michelle tá aqui, Rodrigo. Ah, Tô, Michelle tá perfeito. aqui tô com a por aqui. gente. Rodrigo, tudo bem? Bom Tudo dia. bom, Michele? Rodrigo, nós estávamos até o final de abril com algumas agendas, 2 vezes por semana, uma agenda de 30 minutos para poder tirar dúvidas. Uhum, Essas dúvidas, elas técnicas, dificilmente, assim, em um único e-mail, a gente vai conseguir sanar. Por isso que a uhum, gente pediu que as dúvidas elas fossem tiradas, né, nesse grupo que a gente compartilhou a sala do Zoom. Por quê? Porque se for muito técnico, nem o Luan vai conseguir te responder, tá? Então é importante que vocês entrem nessas agendas que estão ocorrendo 2 vezes por semana, tá? A partir de amanhã, a gente já, acho que no mais tardar no final de hoje, a gente já vai compartilhar os novos links das salas de tira dúvida, tá? São 30 minutos, 2 vezes, não, uma vez ao dia, segunda e quarta-feira. E é extremamente importante entrar na sala, porque são dúvidas muito técnicas, tá? Porque eu preciso uhum, trazer o time técnico, né, que faz o desenvolvimento, para que essas dúvidas sejam sanadas ali de imediato, tá? Então, se você puder reenviar esse e-mail, eu não me recordo desse e-mail, tá? Mas se você puder tá. reenviar, mas eu reforço Uhum, que se a dúvida for muito técnica, a gente não vai conseguir sanar nem com o time de atendimento. Por isso que é importante compartilhar os links, né, que a Silmara, inclusive, compartilhou nas comunidades, via e-mail também, né, Silmara? E a partir Sim, de amanhã a gente vai divulgar as novas salas, tá? Então, uhum. deixa esse ponto de atenção, se você puder compartilhar com o seu time técnico, né? Então, isso seria de extrema É, importância aqui para nós. na verdade foi o pessoal até, né, do sistema, né, o pessoal do RP que participou de uma dessas reuniões também, nessa exatamente que surgiu, onde eles, uma delas, a primeira que eles participaram, eu estava junto também,
Aí eles ficaram com algumas dúvidas, só disse, não, vamos participar de outra. E aí nessa outra eu não estava para te dizer se alguém do time de vocês orientou. Não, manda um e-mail aqui para a Michelle. Não sei se foi isso que aconteceu, mas Ah, mas foi o que eles me passaram. provavelmente pode ter acontecido, tá, Rodrigo? Mas independentemente disso, se você Tá bom. puder reenviar o e-mail, mas Uhum. assim, a gente Tô com pode ele aberto tentar aqui. responder, posso tentar responder, mas seria importante entrar na sala com o time técnico, né? Que eu acho que seria mais produtivo para vocês, tá? Porque realmente eu e o Luan, a gente vai até um certo momento, né? Mas daí para frente, realmente vai ter que ter alguém técnico, tá? Então, no mês de maio, nós teremos aí o mês inteiro com agenda de tirar dúvidas, então não se preocupe, teremos bastante tempo aí para vocês falarem com o time técnico, tá? Então, a partir de amanhã, provavelmente vocês vão receber os novos links. Eu só reforço que realmente é importante entrar na sala com o time técnico, tá? Eu acho que vai ficar até, acho que a conversa é até um pouco mais fluida, né? Então, senão acaba que eu fico aqui de cotovelo e não vou conseguir ajudar muito. Mas, por favor, me redireciona o e-mail. Se for coisa Uhum. simples, eu respondo, mas se não for, aí eu peço para vocês entrarem na sala. Inclusive, a gente devolve o e-mail reforçando os horários de atendimento, Rodrigo, nas Uhum. próximas semanas, né? Porque daí já Certo. ajuda também seu time a se Isso. organizar. Obrigada, Perfeito. viu, Tô Rodrigo? enviando Certinho? agora. Obrigado, pessoal. Fechou. Bom, o que a gente tinha para dividir com vocês era isso, então a gente mostrou aí 4 formas de submeter mala. Vou retomar as 4 formas, porque eu acho importante a gente ter clareza de que nós temos opções, né? A gente não fica preso. Eu vou voltar aqui na tela, inclusive, a gente não fica preso a uma única possibilidade. Então tá aqui. Eu posso submeter mala fazendo via web, pela tela do computador, foi o primeiro exemplo que a gente deu para vocês. Segunda possibilidade, eu posso fazer isso pelo aplicativo. A terceira possibilidade, eu tenho que envolver meu time de TI para adaptar a extração do TXT exatamente no modelo, para eu poder submeter ali no SAI. Ou a última, que essa daqui vai exigir um pouco mais, que tem que envolver o time técnico do RP, né, que opera aí com a UBA, para fazer a integração entre o sistema da UBA e o sistema SAI, e essa, obviamente, acaba sendo a forma mais dinâmica, a forma mais rápida, porque ela é uma comunicação entre sistemas. Então, ela acaba sendo uma forma automática e facilita bastante a vida da UBA. Quero dizer que nós estamos à disposição de vocês. Além deste, agora de manhã, a gente vai ter mais 8 treinamentos. A gente gravou essa apresentação, então quem deixou o e-mail, eu vou mandar tanto a apresentação quanto a gravação para vocês. E lembrando, gente, aqui a gente repassou a operação para quem não vai operar no programa de qualidade. Quem fez a opção pelo programa de qualidade não é o responsável, SAI quem submete mala, é o inspetor treinado e que passou pelo treinamento de 8 horas. Foi treinado pela Abrapa em parceria com o Ministério da Agricultura. O procedimento é o mesmo, tem algumas coisinhas a mais que ele faz, mas é um inspetor. Aqui a gente está falando de quem é responsável SAI, de quem não está no PQAB, certo? Mais alguma dúvida para a gente poder encerrar e eu não tomar muito tempo do dia de vocês hoje? Deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou pendente aqui no chat. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que a pessoa está perguntando aqui. Ilmara, Oi, pode falar. uma dúvida. E para quem optou, Quem fez a opção vai do ter PQAB? treinamento? Exato. Olha, a gente tem feito treinamentos desde 2023, agora em 26. A gente acabou de dar um treinamento na Bahia para 90 inspetores e reuniu Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Fizemos um treinamento agora também no final de abril em Mato Grosso do Sul, e aí nós reunimos Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. E nós estamos agora conversando com o time da AMPA e fazendo ajuste de calendário para a oferta de treinamentos para o Mato Grosso. Aí, em Mato Grosso, obviamente, os treinamentos eles são feitos por região. No ano passado, nós treinamos quase 300 inspetores no Mato Grosso, mas a gente pretende voltar para treinamentos esse ano, sim. Provavelmente agora no mês de junho.
Acredito Agora no eu. mês de junho, entendido. Isso. Maravilha, obrigada. Certo, Joyce? Para quem quer estar no PQAB, tem que ter pelo menos um inspetor, gente. Né? Enquanto eu não estou no PQAB, o responsável sai, pode submeter a mala. Mas se eu quero ter o certificado, se eu quero estar no PQAB, eu preciso ter pelo menos um inspetor treinado, porque daí é ele quem submete a mala. Ele tem que comprovar a faca, e ele responde a checklist. Então, tem umas coisinhas a mais que um inspetor é obrigado a fazer, ok? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre o PQAB. Eu acho que eu acabei de responder, né? Para quem está no PQAB, precisa ter um inspetor de uva treinado, faz a comprovação de faca, isso é feito uma vez na safra, tira a foto da faca com as medidas, submete no sistema e responde um checklist de 6 perguntas depois que submeteu a mala. A única diferença do PQAB é essa, gente, certo? A Fabrícia está perguntando se tem treinamentos de outras etapas. Outras etapas como, Fabrícia? Você queria entender como outras fases são feitas, tipo como é feito o cadastro, como é feito o cadastro da prensa, esses detalhes? A gente tem tutoriais, Fabrícia, sobre esse passo a passo. A gente vem trabalhando com essas informações nas comunidades, nas nossas redes sociais e divulgando os manuais desde janeiro. E aí eu vou pedir então para você deixar o seu e-mail, a gente vai mandar para você o link das comunidades, que ali tem todos os tutoriais, tem todas as informações, todo o passo a passo, e caso você tenha alguma dificuldade, o atendimento que está aqui, o contato dos meninos, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, os meninos te ajudam nesse passo a passo. Se tiver dificuldade com cadastro de prensa, dificuldade com pedir etiqueta, dificuldade com pedir lacre, os meninos conseguem te ajudar a isso rapidinho, tá bem? Então é isso, gente. Bom, vai ter outras oportunidades, se surgirem dúvidas, a gente vai ter outros treinamentos aí ao longo do mês de maio. Como eu disse, além desse, a gente tem mais 8 oportunidades de treinamento para quem não estará no PQAB. Para quem vai operar, vai submeter mala, mas não vai entrar no PQAB esse ano, vai ver como é que as coisas vão se acomodar, vai ver se dá certo, vai ver o tamanho, vai ver o trabalho que vai dar para depois, de repente, pensar na opção de buscar a certificação aí para as próximas safras e para os próximos anos. A gente vai pegar todos os e-mails de vocês e hoje mesmo a gente manda a apresentação e a gravação do treinamento. Eu quero agradecer muito por vocês terem entrado e vou reforçar mais uma vez, a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas e alertando. Tem muita gente que não começou o beneficiamento ainda, Bahia, Mato Grosso. No momento a gente tem beneficiamento só Mato Grosso do Sul e São Paulo e ainda muito pouco. Olhem as unidades produtivas, já olha lá para vincular, já vê se o produtor aparece para vocês com a fazenda. Se não aparecer, não perca tempo, liga para o produtor e fala: Fulano, seu cadastro não está ativo. Ativa seu cadastro com a associação estadual, senão você vai me atrapalhar depois na hora do beneficiamento. E aí vocês já vão agilizando a vida de vocês, tá bom? Silmara, Diga lá. Oi, Ferraz, Ferraz. tudo bem? Tudo jóia. Desculpa te interromper, só um pouquinho. Depois, ao final, eu teria acesso aí aos contatos de todo mundo que participou dessa reunião? Teria como? A gente pode mandar para você, Ferraz, como associação. É como a gente está fazendo esse levantamento de demanda para ver quem tem interesse em fazer o curso de inspetores, a gente já direciona também para eles esse convite, para que eles Combinado. queiram, caso queiram Provavelmente, participar. combinado. Provavelmente Tá, tem pessoas de outros estados aqui, mas elas já uhum. ficam sabendo que a mensagem que você vai mandar diz respeito ao Mato Grosso, tá bom? Tá bom, obrigado. Desculpe aí. A gente manda, imagina, a gente manda para você. Obrigado. Já tem gente aqui dizendo que tem interesse. Combinado Ok, então, gente. Muito obrigada, uma ótima semana e a gente se vê ao longo da semana aí, se vocês quiserem assistir de novo. Foi um prazer ter vocês conosco aqui. Até mais. Tchau, tchau. até mais. Wellington.
Vou pedir para você parar Oi, com a Silmara. gravação. Ótimo. Você para com a gravação.